Olá, boa noite. Todo mundo busca qualidade de vida. Os médicos, ao longo dos últimos 100 anos, têm trabalhado não só no desenvolvimento de cura de doenças, mas também no sentido de se evitar mortes prematuras. A medicina preventiva ganhou espaço e uma consciência coletiva sobre a necessidade de exercícios físicos e alimentação saudável. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com o especialista em qualidade de vida, Dr. Nelson Marfil. Boa noite, Dr. Nelson, bem-vindo. Boa noite, Roberta. É um grande prazer estar aqui e boa noite aos telespectadores também. Bom, em 2000 foi concluído o projeto Genoma. O que ele tem a ver, o que essa conclusão descobriu para a medicina? O projeto Genoma, é um grande projeto feito pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, com a participação de vários países do mundo, inclusive o Brasil. E, inicialmente, o projeto Genoma, que seria o mapeamento dos genes humanos, demoraria 10 anos. Foi um investimento muito alto que fizeram para durar 10 anos. E, por incrível que pareça, durou apenas 3 anos. Em 3 anos, eles já tinham o sequenciamento, o mapeamento genético humano. Por que esse tempo foi reduzido? Porque eles achavam que ia ser muito mais complicado fazer esse sequenciamento. Na verdade, esperavam encontrar 120 mil genes no ser humano, aproximadamente. E foram encontrados apenas 23 mil genes ativos no ser humano. Ou seja, nosso genoma é muito mais simples do que eles imaginavam. E para se ter uma ideia, temos algumas espécies de arroz que têm 49 mil genes. Quer dizer, o arroz é muito mais complexo do que o ser humano, então, é isso? Em alguns casos. Pelo menos na questão genética, exatamente. Né, doutor? Quer dizer, a quantidade de genes não quer dizer que você é um ser humano mais complexo ou menos complexo. Agora, isso acabou significando algo muito importante, uma revolução científica, né, no meio, essa questão do genoma. Tanto que na época disseram que finalmente descobrimos como Deus fez o homem. Olha que ousado, né, esse termo. Eu acho que foi um pouco de exagero, mas a partir desse mapeamento genético, começamos a descobrir o porquê de várias doenças surgirem. E o que eu acho bacana, Roberta, antigamente a gente dizia, somos reféns da genética. Por exemplo, meus pais tiveram câncer, então eu estou condenado a ter câncer também, porque é uma doença genética. E isso hoje em dia não é mais verdade, em grande parte graças ao projeto Genoma. Quer dizer, essa realidade mudou bastante, né, doutor? Para a gente explicar um pouco para os nossos telespectadores exatamente o que um mapeamento genético é capaz de descobrir e depois de se evitar também, né? Olha, é um estudo muito amplo. Então, a partir do mapeamento genético, podemos descobrir, por exemplo, a propensão a determinadas doenças. A gente fala muito em câncer, porque o que me trouxe para essa área de longevidade, na verdade, foi o histórico de câncer. Então, eu acabei fazendo o meu mapeamento genético, descobri que eu tenho um gene que pode ser responsável por câncer de intestino, de cólon. E, para se ter uma ideia de como é importante esse mapeamento, este gene do câncer, que é o BRCA12, ele também é responsável pelo câncer de mama, ele pode ser adormecido, utilizando algumas alterações de qualidade de vida e alguns suplementos. Quer dizer, o gene ele existe e está na pessoa. Ele pode ser desenvolvido ou adormecido. Exatamente. A doença surge quando esse determinado gene se expressa. Ou seja, ele aparece. O que pode causar essa expressão do gene, expressão gênica? Fatores ambientais, que são muito comuns, poluição, exposição a produtos tóxicos, má alimentação, estresse, depressão. A depressão pode despertar um gene do câncer. Não sei se você já ouviu falar de pessoas que perderam parentes e depois de um certo tempo desenvolveram câncer porque estavam deprimidas. Por quê? Essa depressão causou uma baixa na imunidade e a baixa da imunidade levou à expressão do gene do câncer. E tudo isso consegue ser mapeado neste exame? Exatamente. São vários tipos de exame genético. Um deles, para alguns gêneros de câncer, até o próprio Alzheimer, que é uma doença muito comum hoje em dia, tem um gene associado ao Alzheimer. Ou seja, podemos prevenir o Alzheimer também. E isso, a taxa de sucesso, depois que se faz um mapeamento genético, já se tem em foco o que tem que ser mapeado e suprimido de certa forma, tem alguma taxa de sucesso? Olha, é alto, não temos números absolutos, mas a taxa de sucesso é alta. Eu até costumo brincar com os pacientes, eu digo o seguinte,
O mapeamento genético é mais ou menos como se fosse o nosso manual de instruções. Imagine que a gente tem, às vezes, um aparelho celular. Alguém lê o manual de instruções? Ninguém lê, né? Ninguém lê, não sou só eu, né? Vou Mas explicar ele tem, meu marido que não sou só eu que não leio manual. Tem vários atributos no celular que a gente nem usa, nem conhece. Sim. É mais ou menos o que acontece com o nosso mapa genético. A gente tem vários genes que podem ser bons ou ruins, que podem ser adormecidos ou estimulados para provocar uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida na gente. Agora, a gente está falando, doutor, de prevenção de doenças, né? Agora, através desse mapeamento genético, é possível correr atrás de doenças já existentes? É possível de se bloquear com que ela continue evoluindo de certa forma? De certa forma, sim. Por quê? Imagine a obesidade, que é uma praga. É uma doença, hoje em dia, para você ter uma ideia, 60% da população brasileira está acima do peso. É um número bastante alto, né? É alto. Então, existe uma propensão genética à obesidade. Existem genes relacionados à obesidade. Existem genes que fazem com que a pessoa tenha uma maior propensão a acumular gordura. Isso já se sabe. Ou seja, tem uma dificuldade na lipólise, que a gente chama, que é a quebra da gordura. Então, geneticamente, a pessoa tem uma condição de acumular gordura. E a gordura que a gente chama que é perigosa é a gordura visceral. O que é a gordura visceral? Aquela gordura acumulada entre os órgãos internos do abdômen e da caixa torácica, ou seja, em volta do estômago, dos intestinos, do coração. Isso é uma propensão genética. Então, sabendo que a pessoa tem essa propensão genética a acumular gordura, toma-se as atitudes, ou seja, dieta mais pobre em gorduras, pode-se aumentar as gordura poliinsaturada, os azeites, por exemplo, diminuir as gorduras trans, que são um veneno, aumentar a atividade física para aumentar a queima de caloria. O metabolismo, né? Aumentando o metabolismo, a gente aumenta a queima calórica e diminui o acúmulo de gordura. Na verdade, você faz uma engrenagem do seu corpo de acordo com Exatamente. a sua máquina, né? Exatamente, é isso mesmo. Por isso que eu digo que hoje em dia, quando a pessoa fala em obesidade, não adianta a gente atacar, olha, vamos dar cafeína para baixar aumenta o metabolismo, a pessoa emagrece. Pode ser, pode até ajudar. Sabe que até o metabolismo da cafeína, do café, existe um gene que a gente pode ter, que ele pode ser responsável por um melhor ou pior metabolismo da cafeína. Então, por exemplo, o paciente que tem uma propensão a ser um mau metabolizador de cafeína, ele pode usar a cafeína, por exemplo, como um pré-treino. Por quê? Como ele metaboliza mal a cafeína, ele toma a cafeína antes do treino, ela vai ficar durante um maior período no seu organismo. Vai agir depois. Vai favorecer a perda calórica. Mas, por outro lado, esse mesmo paciente não pode tomar um cafezinho à noite, final da tarde. Porque senão à noite ele vai estar com a cafeína no corpo e não vai dormir. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre mapeamento genético. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é mapeamento genético e eu converso com o especialista em qualidade de vida, Dr. Nelson Marfil. E você também pode acompanhar o ND pelas nossas redes sociais, no Facebook ou no YouTube TVB Band. Mande sua sugestão de pauta e perguntas também pelo Instagram, Roberta S. Lemos. Doutor, a gente está falando sobre essa questão do mapeamento genético. Existem tipos de exames que são feitos para fazer esse mapeamento numa pessoa? São vários testes genéticos, são vários. Inclusive, podem ser feitos testes para doenças relacionadas à obesidade, à prática de esportes, até prática de esportes. Sabe que geneticamente algumas pessoas têm uma propensão a determinados tipos de esportes. Mas aí não é gosto. Isso Nem tem a ver sempre. com genética? Tem a ver com genética. É mesmo? Dependendo do tipo de fibra muscular, as fibras rápidas ou as fibras lentas, e as fibras mistas, que são mistura de fibra rápida com lenta. Então, digamos que a pessoa tenha propensão a ter mais fibras lentas, geneticamente. São os maratonistas, são as pessoas que podem fazer provas de endurance, de longa duração. Já que você tem as fibras rápidas, fibra muscular rápida, ele pode fazer provas de tiro, lutas, tênis. Então, até geneticamente, podemos escolher o que é melhor para a pessoa, o esporte melhor. Agora, existem tipos de doenças que são diagnosticados, denunciados através dos exames, é isso? Sim. Como é que a gente pode falar? São pacotes?
Isso, eles têm pacotes que, então, por exemplo, hoje a gente ouve falar muito da intolerância à lactose. Sim. Então, a intolerância à lactose, existe um gene relacionado à intolerância à lactose. Logicamente, o ser humano produz uma enzima chamada lactase. A lactase é a enzima responsável pela digestão do açúcar do leite. Então, o leite, ele tem a parte proteica, que é a caseína, e a parte de carboidratos de açúcares, que é a lactose. Então, o paciente pode ter uma intolerância a esse açúcar do leite. E dá o quê? Dá aquele mal-estar. Quando a pessoa toma um derivado de leite, eructações, pode dar diarreia, pode dar batedeira, estufamento. Dor, né? Então, isso a gente pode saber se a pessoa tem ou não a propensão genética a ter essa intolerância. Agora, uma coisa importante, não quer dizer, se eu tenho gene para intolerância à lactose, não necessariamente eu vou expressar Você tem uma predisposição, né? Não quer dizer que você tem Exato. A intolerância. O que acontece? Digamos que eu tenho esse gene responsável pela intolerância. Se eu abusar do leite, eu vou estimular esse gene a se expressar. Entendeu? Agora, especificamente no caso da intolerância à lactose, por exemplo, a gente sabe de vários casos de bebês Sim. que nascem com intolerância à lactose e depois do 5º ano de vida parece que some isso e eles conseguem se adaptar normalmente ao leite comum. Essa intolerância, ela pode voltar? Quer dizer, ela desaparece e retorna depois? Exatamente, pode acontecer pode isso? voltar. Principalmente nos casos do paciente que tem o gene. Agora, só para um ganchinho sobre o leite, né? O leite de vaca não é um bom leite para consumo humano. O leite bom para consumo humano é o leite humano. Sim. A gente toma só na fase da lactação. E a lactase que o ser humano produz, com o decorrer da nossa idade, independente da genética, a gente diminui a produção da enzima lactase. Por isso a gente vê hoje adultos que nunca tiveram problema com leite tendo intolerância à lactose. Exatamente, deixaram de produzir a enzima. E eu não acho uma boa ideia, a gente tem visto o pessoal passar, tome um comprimidinho de lactase. Né? Não pode? Existe comprimidinho, então, não é o ideal. Porque a gente está forçando o nosso organismo a aceitar uma coisa que ele não quer aceitar. Então lá na frente a gente pode pagar a conta. Então é bom respeitar o que o organismo sente, o organismo. Né? Agora, o senhor tinha mencionado algumas doenças que elas podem ser mapeadas através do mapeamento genético, né? Sim. Alzheimer, tinha outras, Parkinson também, né? Parkinson também. Então, pacientes que... Hoje em dia a gente tem uma epidemia de doença de Alzheimer. Sim. Antigamente a gente via a doença de Alzheimer, que é a demência senil, em pacientes idosos, a partir dos 79, 80 anos. Hoje a gente vê pacientes com 60 anos Sim. de idade desenvolver essa doença. Muitas vezes a pessoa tinha o gene responsável pela doença, pelo Alzheimer ou pelo Parkinson, e alguma coisa na sua qualidade de vida ou na sua dieta fez com que esse gene se expressasse. O que causa muito, principalmente a doença o Alzheimer, é deficiência de ingestão de ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que ajuda a prevenir a doença de Alzheimer, mesmo em paciente que tenha o gene. Então, quer dizer, e quem já expressa a doença, tem como retroceder Exato. através do mapeamento? É muito complexo não? lidar com a doença de Alzheimer. O que eu digo, quanto mais precocemente ela for diagnosticada, melhor. Por exemplo, com medidas de higiene dietéticas e com tratamento inicial, a gente pode regredir em média 6 meses a doença de Alzheimer. Ou seja, quanto mais precocemente for detectada a doença, maior a chance de sucesso. Uhum. Eu tenho alguns casos incríveis. Eu tenho um paciente que esteve me visitando há um tempo atrás, um advogado brilhante, e ele começou a se perder dentro do quarto à noite. Ele levantava à noite e se perdia. Acordava a esposa, desesperado. Depois começou a bater o carro, começou a ficar confuso. Perde o senso, né, de direção. E foi diagnosticado Alzheimer precocemente. Ele esteve na consulta, eu fiz algumas mudanças na dieta dele, ele tinha uma intoxicação por alguns metais pesados, a gente fez uma retirada desses metais do organismo, entramos com ômega 3, orientamos a atividade física e dieta. Ele voltou depois de 30 dias no retorno, eu fiquei impressionado, porque na primeira consulta ele sentou na minha frente e não conversou comigo, a mulher falava. Ele não falava nada. Aquele olhar perdido.
Na consulta de retorno, ele veio me cumprimentando, apertou minha mão. Foi assim, um caso incrível, em um mês. Existe possibilidade de regressão, então. Porque foi pego no começo. Agora, outras, por exemplo, atividades físicas, o senhor já mencionou que dá para a gente escolher de acordo com a propensão genética, Sim, né? pode ajudar. Controle de peso, é possível? Aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, Então, engorda, emagrece, a gente pode culpar a genética também? Pode culpar a genética. Não só a força de vontade? Mas não só a genética. Porque o que eu falo, a obesidade, que é a doença, talvez seja uma das doenças do século, a obesidade, ela tem várias causas, é uma doença multifatorial. Sim, o gene da obesidade, o gene FTO, ele é um dos genes responsáveis para a pessoa engordar. Então, imagine que uma pessoa tem esse gene, então a gente tomando as atitudes, precocemente, a gente pode levar um emagrecimento programado. E outra, o paciente que tem essa tendência a engordar, que tem o efeito sanfona, né? Cada vez que a célula de gordura tem memória. Cada vez que a gente emagrece, perde peso. Aí o organismo da gente fala o quê? Nossa, estou perdendo alimentos, estou perdendo nutrientes. Isso é ancestral. Quando a gente volta a se alimentar, ele aumenta a absorção daqueles nutrientes. Para guardar. Porque está guardando, pensando no quê? Pode ser que me falte lá na frente. Isso é memória ancestral do nosso código genético. Então, esse efeito sanfona, em alguns casos, cada vez que o paciente faz uma dieta e volta a engordar, o risco metabólico dele vai aumentando cada vez mais. Quer dizer, vai ficando cada vez pior. Mais. Então, esses pacientes que têm essa alteração genética, eles devem ser acompanhados de forma mais intensa, com o quê? Primeiro, fracionando a alimentação, diminuindo a carga de calorias nessa dieta, aumentando a carga proteica, de proteínas. E outra, a gente tem que ficar de olho nesse paciente. Quando ele começar a engordar, tem que orientar uma atividade física com perda calórica. Não adianta para caminhar. Que ele não volte a ter. Caminhar não adianta. Esse paciente tem que fazer uma atividade física que leve-o a ficar um pouco cansado, arfante. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre mapeamento genético. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é mapeamento genético e eu converso com o especialista em qualidade de vida, Dr. Nelson Marfil. Doutor, a gente está falando sobre esses exames, né? A quantidade de doenças que podem ser prevenidas de acordo com o diagnóstico. Agora, como é que é feito esse exame? É fácil? É difícil? Olha, a coleta do exame é muito simples, muito simples. Ele é feito demora cerca de 5 minutos. A pessoa comparece à clínica, a gente pega um estiletezinho, tem uma escovinha na ponta, e a gente pode retirar qualquer material genético. Qualquer secreção humana tem genes, tem material genético. Por facilidade, a gente colhe da bochecha, da face interna da bochecha. Então, pega essa escovinha, escova a face interna da bochecha, isso é colocado num tubinho especial, a gente colhe 3 amostras para evitar perdas. E esse material ele é analisado em um laboratório fora do Brasil, infelizmente. Ainda Aqui não temos no Brasil, ainda não. Ou nos Estados Unidos, ou na Itália, que é o caso desse laboratório com o qual eu trabalho. Mas o exame demora 5 minutos para ser feito. E em quanto tempo o resultado retorna? O resultado leva em torno de 30 dias. E ele vem como se fosse um book, um livro. A quantidade de informações que a gente tem no exame genético é muito grande. Inclusive, no próprio laudo genético já vem orientação dietética, baseada na genética. Olha que bacana. Ah, você já vem com o seu laudo e o que deve fazer para evitar as doenças. Mas é que tá. Eu nunca entrego esse laudo na mão do paciente, por quê? Tem que ter uma avaliação profissional. Imagine um paciente receber um laudo desse, está escrito lá, coma curcumina. O que é isso? Oi? Coma açafrão? Como assim? Vou comer açafrão? Então, não, a gente orienta o paciente quanto o que ele deve comer, que suplemento deve usar, né? E basta um exame só, doutor, para fazer o mapeamento geral ou são áreas específicas? Então, a gente tem hoje em dia os laboratórios trabalham com pacotes de exames, para facilitar um pouquinho, para baratear o custo. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa quer saber do esporte. Quero praticar atividade física, quero saber qual que é o meu melhor exercício, faça um pacote chamado Fit Sport, que é para emagrecimento e esportes. Então, eles vão estudar os genes relacionados ao emagrecimento, ao tipo de atividade física e quais alimentos ele deve utilizar para manter a forma, né?
Agora, se ele quiser fazer, eu quero pesquisar doenças hereditárias, por exemplo. Exato, então é outro pacote. Tem o pacote de longevidade, que é esse que vê as doenças genéticas. Inclusive, até risco cardíaco. Tem paciente que tem uma tendência a maior a risco cardíaco genética. Então, esse teste ele mostra risco cardíaco, risco de osteoporose, risco de doenças relacionadas à carência da vitamina D3. Tem os pacotes o sensor, que a gente chama, que são as sensibilidades alimentares. Por exemplo, sabia que a sensibilidade ao álcool também é genética? É mesmo? Tem pessoas que tomam um chopp, já ficam alcoolizadas. E outros bebem 3 litros de pinga e continuam firmes. Em pé, não tem problema. Por quê? Tem o gene que aumenta a metabolização ou não do álcool, da cafeína, e vai por aí fora. Tudo isso é genético. Agora, e bacana, Roberta, desculpe, a gente precisa fazer o exame genético apenas uma vez na vida, porque os nossos genes, eles são como nossa impressão digital, eles não mudam no correr da vida. Eu sempre digo para as pessoas, o ideal é fazer o mapeamento genético o mais cedo possível. Quanto mais cedo a gente fizer o mapeamento, melhor vai ser o acompanhamento dessa pessoa ao longo da vida. Principalmente esses relacionados a doenças hereditárias, né? Que é mais Principalmente. Não adianta a gente esperar ter um câncer de mama para fazer um mapeamento genético. Provavelmente ele já tinha essa tendência genética que não era sabida, né? Agora, no caso de ser identificado, então, algum tipo de gene de câncer, enfim, é possível com alimentação, suplementos, a gente adormecer esse gene, é isso? Que nem no meu caso, eu tenho um gene que pode me dar câncer de cólon. E a gente usa um suplemento chamado indol-3-carbinol, que é uma substância que existe nos legumes chamados crucíferos. O que são as crucíferas? Repolho, couve de Bruxelas, o brócolis. São alimentos que possuem essa substância que bloqueiam o gene do câncer. Então, imagine, se a gente comer esses alimentos 2 a 3 vezes por semana, estaremos prevenindo o câncer. Olha que bacana. Quem tem uma predisposição, então, muito mais, de certa forma. Doutora, a gente está no finalzinho do nosso programa, só gostaria de tocar nesse assunto. Probabilidade de ter filhos, de repente, com alguma síndrome, com autismo, é possível no mapeamento genético descobrir isso? Então, olha, o autismo, que também a gente tem tido casos cada vez mais comuns de espectro autista, muitas vezes não estão relacionados apenas à genética, e sim a hábitos de vida dos pais. Existe uma ciência chamada epigenética. Pena que não vai dar para te falar muito a respeito agora. Mas o que é a epigenética? É uma forma da gente alterar a nossa genética sem mudar do gene. Esse tratamento que eu te falei, a parte de comer crucíferas, a gente está utilizando a epigenética. Estamos alterando a forma do gene se expressar. Então, o gene do câncer não vai se expressar como câncer. Isso é epigenética. E as doenças, como o autismo, podem ser causadas por alterações epigenéticas. Dizem que o japonês tem um pé pequenininho, né? Porque lá no passado, todos usavam um calçado um número menor. A partir de determinado ponto da evolução, as crianças começaram a nascer com o pé menor. Isso é epigenética. Então, e na questão da síndrome de Down é possível? E a síndrome de Down está relacionada muito à idade da mulher. Então, as mulheres que se reproduzem após os 30 anos aumentam o risco de trissomia do 21. Então, não é apenas uma doença genética nesse caso. Tá ok. Então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Isso foi ótimo. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite.